Muito boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver nessa noite, né? Essa questão da paz é uma coisa que muitos falam, né? Mas eu preciso de paz, eu quero paz, o mundo inteiro quer paz, todo mundo está atrás da tal da paz, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem bom de paz. Quando eu cheguei, eu vi várias pessoas aí na porta que ficaram em paz porque o palestrante chegou. É um tipo de paz, né? Os espíritos voltaram para o corpo, né? Porque já estavam saindo por aí procurando palestrante. Mas a realidade é que a gente precisa compreender o que é realmente paz, né? Se tem uma ideia que a paz simplesmente é não estar em guerra. O mundo inteiro, né? Se a gente for considerar o mundo inteiro, nunca tivemos paz, porque sempre em algum lugar desse nosso mundão aí, nós temos, infelizmente, guerras eclodindo, né? Primeiramente, vamos ver no que o dicionário nos fala sobre a paz, né? Ele nos diz que a violência é qualquer força material ou moral empregada contra a vontade ou a liberdade de uma pessoa. E o que é paz? É a relação entre pessoas que não estão em conflitos, acordo, concórdia ou relação tranquila entre cidadãos, ausência de problemas de violência, né? A gente encontra pessoas que realmente têm uma vida assim que você olha que não tem brigas, não tem dissensões dentro da família, né? É meio raro, mas a gente encontra, né, alguém na nossa família assim que não tem nenhum desses problemas. Mas, no entanto, a gente nota que aquela pessoa não tem paz. Mas como não? Ela não tem briga com ninguém, ela não está de mal com ninguém. Por que, que aquela pessoa, muitas vezes, ela está tão ansiosa, ela demonstra realmente que ela não está tranquila, que ela não está em paz, né? E essa violência desenfreada que nós temos aí, quando a gente menos espera, pessoas que a gente nunca imaginava que pudesse cometer um ato de violência, cometem. A gente ainda fala, mas essa pessoa, imagina, eu nunca imaginei que essa pessoa pudesse fazer isso, né? Emmanuel nos fala que a violência é um dos mais lamentáveis estados humanos e um dos maiores problemas que estamos enfrentando na atualidade. E Chico Xavier complementa, né? A violência é, sem dúvida, algo de nossa própria natureza humana. Quando a nossa periculosidade atinge graus altos, aparece a violência. O que os dois estão nos dizendo, né? Emmanuel nos fala de lamentáveis estados humanos e Chico de nossa própria natureza humana. O que é essa natureza? É justamente aquilo que nós somos verdadeiramente. Às vezes, externamente, nós podemos demonstrar assim que estamos tudo tranquilo, tudo legal, mas por dentro está remoendo. Psicologicamente, muitas vezes, nós estamos abalados, nós estamos procurando por alguma coisa que não encontramos. A grande realidade é que nós temos muitas lacunas emocionais dentro do nosso ser e que nós estamos sempre procurando. Uma das grandes lacunas e que é um dos grandes objetivos, o nosso destino, podemos dizer assim, que é sermos felizes. Alguém aqui não quer ser feliz? Se alguém levantasse a mão, já ia internar. Todo mundo quer ser feliz. Quem que não quer ser feliz, né? E Deus, nosso Pai, que é soberanamente justo e bom, Ele quer que nós também sejamos felizes. Mas toda essa questão da natureza humana, ela é uma natureza que ela foi, podemos dizer assim, desde o princípio, né, quando fomos criados simples e ignorantes por Deus e fomos exercitando, né, as nossas experiências e nós desenvolvemos então essas lacunas emocionais. Nós erramos muito no passado. E não estou falando só dessa vida. Nós temos que lembrar sempre que nós somos espíritos milenares.
Nós somos espíritos que reencarnam constantemente, justamente para trabalhar essas mazelas que a gente traz dentro de nós. E é justamente através da reencarnação, que conforme nos fala na questão 132 do Livro dos Espíritos, que nós vamos recuperando esses nossos débitos do passado e nós vamos trabalhando o nosso ser. Nós vamos procurando melhorar o nosso ser ao mesmo tempo que estamos resgatando os débitos do passado. E eles não são poucos. Se nós parar hoje e analisar o que nós somos hoje, nós sabemos que não somos assim, né, extremamente bons. Mas estamos hoje num nível melhor. Mas nós criticamos muitas vezes as barbaridades que a gente vê em outros países. Às vezes, lendo os fatos históricos da humanidade, a gente fala, nossa, mas como que pode esse pessoal, né, escravizar as pessoas, matar as pessoas sem dó nem piedade? Nós também já fomos bárbaros. Nós também já fizemos muitas coisas que hoje, ainda bem, nós não conseguimos aceitar isso. Então a reencarnação, justamente ela nos traz uma questão de que dá pleno complemento à justiça divina. É através dessa reencarnação que a justiça divina se faz. Porque Deus, ele não pega simplesmente, nos cria, nós falhamos e nos manda nós para um inferno eterno de sofrimento. Não. Ele nos dá sempre novas e novas oportunidades. Logicamente, uma vida não vai ser igual a outra. Planos serão traçados de maneira que nós sejamos colocados em situações onde nós possamos realmente trabalhar essas nossas questões que nós temos. E uma das grandes questões é justamente essa questão da nossa paz. Porque então a paz, como vocês já podem ter percebido, é uma questão interna nossa. Às vezes tem pessoas que, ao contrário do que eu falei até agora, estão num ambiente extremamente tumultuados. Mas aquela pessoa é uma serenidade total. Acho que a maioria deve ter encontrado alguém já nesse perfil, né? É uma serenidade naquele ambiente tão conturbado, mas por quê? Porque essa pessoa tem já uma paz dentro de si. E é essa paz, justamente essa falta de paz, melhor dizendo, que faz com que haja ainda tanta violência no mundo. Nós temos problemas culturais. Então, por exemplo, hoje nós vemos quantos feminicídios acontecendo. Mas isso, muita coisa vem de uma cultura que vem desde os tempos longínquos. Eu estava lendo um livro do Caldeira. Ele traz fatos históricos, né, com os fatos espirituais e com aquilo que as religiões trazem. Muito interessante esse livro, Da Manjedoura a Emaús, é o nome do livro. E ele tem um tópico que ele coloca falando como que era o tratamento dado às mulheres nas várias épocas lá, dos vários povos, né? Eu, sinceramente, chegou uma hora que eu estava indignado lendo aquilo lá. Eu sabia que a história são coisas que passaram, mas eu me senti indignado da maneira como eram tratadas as mulheres naquela época. Mas essa cultura ainda está presente nas nossas vidas. Né? O homem com o machismo, essa cultura machista tão nefasta para nós, ele acha que ele pode bater, que ele pode trair, mas não pode ser traído. E muitas vezes nem é traído, ele só acha que foi. E ele tem que ter sempre a razão e por aí vai. E aí vem as violências que nós estamos vendo hoje em dia. O nosso orgulho, que é a chaga da humanidade, esse orgulho ele é terrível. Porque simplesmente faz com que nós
não respeitemos a opinião alheia. Nós simplesmente achamos que nós estamos sempre certos, que a nossa palavra é lei, e que se eu não estiver certo, mas ninguém está. Mas ninguém vai estar mais certo do que eu. E isso a gente tem visto, mas isso é coisa não é do passado. Veja o nível de intolerância que nós chegamos no mundo, de uma maneira geral. Não é só no Brasil. No Brasil a gente viu, né, desde a época da pandemia, das pessoas, inclusive espíritas, reclamando, né, do distanciamento social, que tinha que usar máscaras e que não concordava com aquilo, como também a nossa política, né, onde eu não tenho o direito de gostar de preto, de azul, de vermelho. Se eu não gosto da mesma cor do que a outra pessoa, eu sou agredido. Isso foi uma linha geral, independente de direita, de esquerda. A moralidade não tem essa questão, ou a falta dela não tem isso. Mas tudo isso é questão do orgulho que ainda está muito latente em nós. E essas situações justamente vêm acontecer para trabalhar essas questões íntimas nossas. Quando a doutrina, os espíritos alertavam, né, do que viria adiante nessa fase de transição que nós já estamos vivendo, a gente achava, né, como espírita, não vai ser nada demais, eu sou espírita, tiro de letra e não sei o quê. Quando chegou a tal da pandemia, né, um inimigo que ninguém vê, que não sabia como se transmitia nem nada, o que teve de espírita com medo de morrer, o que teve de espírita apavorado. Mas por que isso? Para colocar nós diante das situações. E não é natural essa parte da gente ter medo, porque a gente foi colocado de frente a uma situação que, né, como dizia o gaúcho velho, né, falava assim que ele sabia que não tinha nascido para semente, mas que ele gosta dessa vida, ele gosta. Né? Então nós estamos assim também. Nós gostamos dessa vida material que nós temos aqui na Terra. E isso realmente vai nos trazendo essas dificuldades. Mas como então nós vamos trabalhar essa questão da paz? Entrando agora mais diretamente nessa, para tirar essa questão da violência, né? A reencarnação é o primeiro caminho. Então todos nós vamos reencarnando para trabalhar, né, as nossas mazelas. Mas existe uma ferramenta nesses processos reencarnatórios que Deus propicia a todos nós, uma ferramenta chamada família. Como assim? Nós não somos família aqui, somos família no plano espiritual. Esses papéis familiares que nós temos aqui não existem no mundo espiritual. Pode parecer uma coisa estranha o que eu estou falando aqui, mas é uma realidade. Os papéis de pai, mãe, avós, filhos, irmãos, são papéis que existem aqui na Terra. A gente fala grande família espiritual, né? Mas é uma maneira de se falar, porque espiritualmente falando, somos todos irmãos. Haja visto que numa vida nós viemos aqui como filho do fulano e da beltrana, e pode ser que na próxima vida eu venha como pais deles. Eu posso vir num sexo masculino numa vida, posso vir num sexo biológico feminino na outra vida, por necessidades que nós temos de aprendizado. Então, os papéis familiares, que essa família padrão que a gente conhece, nós é só aqui na Terra. Mas ela é extremamente importante. Por quê, né? No livro Desafios da Vida Familiar, do Espírito Camilo, na psicografia do nosso querido Raul, por meio da instituição familiar e de tantas outras composições em que a divindade situa seus filhos,
reencarnados e desencarnados, é que o mundo vai alcançando gradualmente as várias dimensões do seu progresso intelectual, ético, moral, espiritual, enfim. Essa é a grande finalidade da família, porque existe nas famílias uma coisa chamada laços sanguíneos. Que a gente fala, não, porque ele é sangue do meu sangue, né? Como se isso fosse grande coisa. Mas para a nossa sociedade é importante. E essa questão desse laço sanguíneo faz com que, muitas vezes, problemas que nós trazemos do passado, nós acabamos deixando, porque afinal é irmão, é pai, é mãe, é filho, a gente releva. Quem já não ouvia assim, mas ele é assim, mas é da família. Por que isso? Porque existe esse amor sanguíneo, né, natural, e que nós, psicologicamente, nós convivemos dentro desse sentimento. Então, isso facilita esse trabalho de recuperação. Mas, ao mesmo tempo, você convivendo dentro de um agrupamento familiar, e aí não só pai e mãe, estendendo para os parentes, né? E também o meio social, o meio do trabalho que nós estamos, são laboratórios de aprendizado, onde o principal é a família. Porque ali nós temos que aprender as bases do amor. Nós temos que aprender as bases do nosso comportamento dentro dessa família e dentro da sociedade. Estão as bases, né? Ele fala ali do progresso intelectual também. Mas ele também se faz pelo nosso estudo, pela nossa dedicação, pelo estudo nas escolas. A escola não é para formar pessoas moralmente. A escola é para instruir. A questão moral, ética, isso deveria ser nas famílias. Mas muitos acabam repassando isso para a escola. Como se a escola tivesse esse dever. Não sei se tem algum professor aqui, mas quantas vezes os pais já não foram cobrar na escola, né, que a escola não estava educando direito seu filho? Mas não é eles que têm esse dever. Quem tem esse dever são os pais. Tanto que, na questão 582, é perguntado se pode considerar como missão a paternidade. É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo dever muito grande e que envolve mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Então, mesmo que nós sejamos irmãos na realidade, nessa vida nós estamos como pai e mãe do fulano, do beltrano, e nós temos responsabilidade na criação, na orientação moral dessa pessoa, desse irmão nosso que está sob nossos cuidados. E daí as pessoas às vezes acham, né, que isso não tem grandes problemas, que imagina, o pai lá fez a melhor educação do mundo e olha a pessoa que saiu. Realmente acontece. Às vezes a melhor educação moral que nós possamos dar para os nossos filhos, e o nosso filho faz opções erradas na vida. Por que isso? Porque ele também é um espírito milenar. Ele traz do passado uma bagagem daquilo que ele fez nas vidas anteriores. E ele está trazendo para essa vida, como nós também, quando reencarnamos, trouxemos. E o que acontece? Ele vai ter que formar um novo ser. E como Deus é muito bom, né? Veja o que nos fala na questão 383. Qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Porque às vezes as pessoas falam assim, não, mas por que já não nasce grande, né? Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar. O espírito é mais acessível durante esse tempo. As impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento.
para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Então, nessa fase infantil, é a fase que melhor a gente pode ajudar esses nossos irmãos. Ah, mas como que eu vou saber se eles têm o esquecimento do passado? Naquele momento tem esse esquecimento, mas eles demonstram as suas tendências, boas e más. Quantas crianças, às vezes, a gente não vê judiando dos bichinhos? E não é uma vez ou outra. É sempre que pega um bichinho, vai lá arrancar pelo, vai bater, vai botar fogo no rabo do gatinho, e por aí vai, né? Daí a gente... isso é coisa de criança, olha que linda. Será que é linda aquela criança que vive batendo no pai e na mãe? Precisa ver, são tendências. Então, apesar de nós estarmos com as nossas tendências adormecidas nessa fase, é permitido que a gente demonstre. Por quê? Justamente para que o pai e a mãe possam perceber e possam procurar corrigir essas falhas. Veja como Deus é bom, né? Então, nós temos fases na infância, basicamente dividido em 3 fases dessa reencarnação. Então, a primeira fase é até mais ou menos 7 anos. Essa seria a fase infantil. Então, nessa fase, aquilo que eu já falei, o espírito está mais suscetível, ele pode ser moldado, né? Então, nós temos que aproveitar e muito essa fase da criança para que nós possamos ajudá-los, para que no futuro eles possam mudar as suas características, né? E essas fases aqui, a doutrina espírita já coloca há muito tempo, mas a própria psicologia já tem os mesmos critérios, né? Por que mais ou menos 7 anos? É que depende muito da criança, depende do ser que está reencarnando, porque a reencarnação, gente, não é nasceu e está reencarnado. A reencarnação, ela acontece até esse período aí. Então, o que acontece? O corpo espiritual, ele vai se moldando célula a célula com o corpo físico. E esse processo, ele acaba mais ou menos nessa fase dos 7 anos. Por isso é muito comum crianças pequenas terem um amiguinho espiritual, né, que estão brincando com o amiguinho. Ah, meu amiguinho ali, você olha e não vê nada. E às vezes os pais se preocupam, né? E devem realmente se preocupar se for algo extremamente constante. Mas é muito comum as crianças terem. Por quê? Porque eles estão ainda com um pé lá e um outro pé aqui. Como acontece, ao contrário, no momento em que nós estamos partindo, em que nós estamos desencarnando. Que as pessoas falam, teu avô está aqui, tua avó está aqui. Ou que nem o irmão da minha avó, né, que um dia ele perguntou, que horas são? É 12:00. Então eu tenho mais 2 horas. 14 horas, desencarnou, foi pontual. São coisas que quando você não tem o conhecimento, mas a gente sabe que nessa hora também, né, não é uma regra, mas é muito possível, né, que essas pessoas estejam em volta ali já preparando para levar. E às vezes a pessoa tem essa consciência. A segunda fase é até a chamada adolescência, que também varia 12, 13 anos. Normalmente as meninas amadurecem mais rápido, né, do que os homens. Então é mais ou menos nessa fase, né? Tem alguns que estão nos 70 anos e estão na adolescência ainda. Ainda não saíram dessa fase. Estão ainda querendo começar a amadurecer, né? O que acontece com o ser nessa fase? Ele começa a despertar a bagagem que ele trouxe. Então ele começa a tirar aquilo que ele trouxe dentro da sua bagagem de vida. Aí ele vai somar com o quê? Com os ensinamentos que ele recebeu dos seus pais, ou responsáveis, né, dependendo da situação.
ele vai somar com a exemplificação. Olha que importante. A exemplificação. A gente vê, às vezes, muitos pais que falam, não, porque eu falei para o meu filho, mas eu não preciso fazer isso. Eles percebem muito mais do que a gente imagina. Eu ainda falo que a última geração de bobinho foi a minha. Né? A geração hoje, eles são muito mais ligados do que a gente. E eles percebem. E muitas vezes você, nas próprias brincadeiras deles, você nota você lá. A sua maneira de educar, de criar. Então eles pegam a bagagem deles, pegam os ensinamentos, pegam os exemplos das pessoas e também o amor que receberam. E passam nesse período, até a adolescência, transformando-se num novo ser. Um detalhe, a decisão é dele. É ele que inconscientemente está formando a sua nova personalidade. Mas os pais conseguem influenciar, sim, pelo menos no período da infância e alguma coisa nesse período entre a chamada pré-adolescência. Depois que ele já firmou o novo ser, aí, meus amigos, não adianta querer agora eu vou ensinar ele. Agora você não ensina mais nada. Agora ele vai seguir a vida dele e a vida, né, entre aspas, quer dizer, a programação reencarnatória dele é que vai cuidar de ensinar muitas coisas que ele precisa. Nós temos que fazer o quê? Temos que procurar continuar amando, dando o exemplo, continuar dando o exemplo, porque não é fácil para eles nessa fase de adolescência em diante. Então, o que precisa dos pais justamente é essa educação. Mas que educação é essa? Na questão 685, item A, Kardec está falando sobre a questão do trabalho, mas ele faz um comentário sobre a questão da educação que dá perfeitamente para a gente colocar nesse tema da educação. Porque aquilo que eu falei no início, muitos acham que educação é botar na escola. Isso é instrução, não é educação. Educação é justamente ensinar. E vamos falar assim, vamos encarar a educação como boa educação. Tem pessoas que falam deseduca, né? Que é a má educação. Então Kardec nos comenta assim, não, a educação intelectual, mas a moral, e nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar o caráter, aquela que cria os hábitos, porque educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Então veja que interessante, Kardec frisa de novo que não é a educação moral pelos livros, ele está falando aqui na questão moral, que é o que realmente importa nesse nosso trabalho, né, de paternidade e maternidade. Mas ele nos fala assim, a arte de formar o caráter. Isto é, colocar nesses nossos irmãos pequeninos bons sentimentos. Desenvolver neles os bons sentimentos. Essa é a grande questão que nós temos que trabalhar para desenvolver aonde estão esses sentimentos? Dentro de nós. Jesus não falou, brilhe a vossa luz? Não é, se tinha uma ideia errada no passado, que a gente tinha que trazer isso para dentro. Mas na verdade as sementes estão dentro de nós. Deus nos criou com essas sementes. Assim como nós temos na nossa consciência, conforme nos diz a questão 621, as leis divinas. E nós temos que trabalhar de maneira que essas crianças coloquem para fora os bons sentimentos. E qual é a importância disso? É uma importância só para essa criança? Não, não é. E um detalhe aqui que ele fala que educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Toda educação é hábito. Nós sermos
dizermos bom dia, boa tarde, boa noite, é hábito. Alguém aqui conseguiu que seus filhos falassem uma vez para eles que tem que falar bom dia, boa tarde ou boa noite e nunca mais precisou falar para eles? Nem nós, na nossa infância, né? Se não falasse, a gente passava correndo, não estava nem aí com o pessoal que estava chegando. A realidade é que, com a insistência para que se falasse, se tornou uma educação que nós temos. Agora, a questão moral, ela é muito mais profunda. Dá muito mais trabalho do que essas educações menores de bons hábitos. Porque lá, a educação moral, nós estamos trabalhando com o ser profundo, como se fala na psicologia. O espírito. Aquilo que nós realmente somos, o espírito. E ali é mais complicado. O nosso orgulho, a nossa teimosia, faz com que nós tenhamos dificuldade de aceitar esses novos ensinamentos. E os pais têm que ter muita determinação para conseguir. E mesmo assim, às vezes, a criança escolhe, né? O filho, mais tarde, escolhe ser um criminoso, ser uma pessoa do mal. Mas aí é uma opção dele. Ele fez essa opção. Mas sempre se consegue plantar alguma coisa de bom. Às vezes a gente vê jovens, né, que passaram por evangelização, depois sumiram de repente e reaparecem na casa espírita. E eles vêm por quê? Porque eles tiveram as sementes plantadas dentro deles. Muitas vezes em reuniões mediúnicas, eles falam assim: eu deveria ter ouvido meu pai ou minha mãe, porque acabaram nessas suas loucuras do ego, desencarnando, normalmente de maneira violenta. Então essas sementes são plantadas, mas aí vai depender de cada um. Nós também, se nós parar para analisar, voltando um pouquinho, né, não muito tempo, né, a gente não é tão velho assim, né, voltando só um pouquinho no tempo assim, a gente vai ver que nós também, quantas coisas nós não questionamos nossos pais. A gente podia ter medo de falar, mas intimamente a gente questionava. Agora, quando os pais não se esforçam nessa tratativa do filho, nesse cuidado com o filho, vejam que na mesma texto, Kardec nos fala, nesse comentário, quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregue aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato? Kardec estava falando isso lá em 1860. Imagina hoje, né? Está mais atual do que nunca essa ponderação que ele faz, né? Então Kardec está dizendo, olha, tem que dar princípios, tem que dar freio para esses seres, para quê? Porque são eles que vão influenciar na sociedade. Todos nós influenciamos na sociedade. As pessoas aqui de São Bento influenciam na sociedade de São Bento. Uns mais, outros menos. Não é só os políticos, não é só os poderosos, não. Todos nós influenciamos. Dentro dos círculos menores da nossa casa, na casa espírita, as pessoas, né, o tipo de convívio que tem dentro desses lugares é consequência do que cada um é. A sociedade em si não é nada, não, é só um nome. O que faz ela são as nossas posturas, a postura de todos os indivíduos que formam essa sociedade. Veja que nos diz Joamar Nazaré,
A ausência de valores morais superiores leva o espírito a buscar caminhos ásperos e dolorosos, traçados pela ignorância. Então, a ausência de valores morais superiores. Essa é uma grande questão que nós temos que abordar. Porque muitas das questões que nossos filhos passam, nós também passamos e talvez os filhos deles vão passar, estão relacionados ao comportamento dos pais. E muitas vezes são comportamentos negativos. E eles se habituam. A gente vê muitas vezes pais, né, orgulhosos de dar a espuminha da cerveja para a criança, fumando, inundando a criança com a fumaça do cigarro, né, que a gente sabe que é mais prejudicial, inclusive. Tomando atitudes, falando palavrões, xingando, brigando, agredindo, e depois não querem que os filhos façam isso no futuro. É exemplificação. Lógico, depende muito do ser que está ali. Eu tenho um primo meu, que meu tio foi alcoólatra por muitos anos. Ele tinha tudo para ser um alcoólatra, mas ele preferiu não beber. Então são opções que cada um faz e depende muito da questão do espírito em si, né? Mas o fato é que nós precisamos trabalhar. Agora, como que nós vamos dar o que nós não temos? Porque essa também é uma realidade muitas vezes. Às vezes nós queremos dar algo de bom para os nossos filhos em termos de moralidade, mas a gente não tem essa moralidade. A grande verdade é que nós trazemos, né, os nossos filhos para a evangelização. Aqui as crianças estão agora em evangelização, né? Oi? No sábado agora. Então, as crianças vêm para a evangelização e nós precisaríamos que os pais também se reevangelizassem. A grande realidade é que nós precisamos nos reevangelizar. Reavaliar as nossas vidas. Nós temos lá no Allan Kardec o estudo dos pais, no sábado também, que é o dia da evangelização. Fazem 44, está fazendo, vamos dizer assim, 44 anos que tem esse estudo na casa. Eu não estava desde o início, já vou alertando. Tá? Mas fazem 44 anos que tem esse estudo, às vezes tem 3, 4 gatos pingados, às vezes tem 20, 30 pessoas. Mas esse estudo continua. Por quê? Porque os pais estão procurando se reevangelizar. Através do estudo. Não só o estudo da família, né? Porque ali a gente estuda assuntos da família sob a ótica espírita. Mas e os estudos da casa? Conhecer a doutrina espírita. Conhecer, em consequência, o Evangelho do Cristo. Porque a melhor maneira de nós conhecermos o Evangelho do Cristo é através da doutrina espírita. Porque a hora que nós conhecemos essa filosofia espírita, nós começamos, digamos assim, a ter a lupa para enxergar aquilo que o Cristo nos dizia. Através dos seus ensinamentos, através das parábolas, que eram histórias, não é com I, histórias que ele contava com fundo moral e que muitas vezes a gente não compreendia, mas com a doutrina espírita a gente consegue entender. E nós vamos entender que isso é muito mais atual, é a solução para os problemas do mundo. Se nós tivéssemos esse ensinamento do Cristo em nossas vidas, vamos pensar no mundo como um todo. Nós não teríamos pessoas morrendo de fome, de sede, não teríamos guerras, não teríamos violência, como a gente vê hoje, das mais diversas. Tudo está ali dentro do Evangelho do Cristo. E essa é a grande questão
nós precisamos, para passar para os nossos filhos, nós precisamos de bons parâmetros. Porque esse jovem também, quando ele for conviver no meio social, e ele vai conviver, nós não temos como botar ele dentro de uma redoma, prender ele numa bolha, não adianta. Alguns pais tentam fazer isso, quando vê um desencarna, o outro desencarna também, e o coitado está lá sem saber o que fazer na vida, no mundo. Totalmente despreparado. Mas se ele tiver uma boa moral, independente da religião, mas ele tiver uma boa moral para que ele possa se basear no momento em que ele tiver o contato com os seus amigos, com os seus colegas de grupo social, de trabalho, para que a hora que alguém o convidar para alguma coisa que não seja boa, ele tenha o parâmetro para dizer se aquilo é bom ou ruim. Se a mente está vazia, qualquer coisa serve. Como diz aquele ditado, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E o que acontece com os nossos jovens hoje é isso. Daí vocês podem estar perguntando assim, mas o que isso tem a ver com paz? Né? Justamente porque quando a gente tem esses ensinamentos do Evangelho, nós começamos a nos pacificar. Lembra da bem-aventurança? Por que Jesus falou que serão bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus? Porque é essas pessoas como ele que já são pessoas totalmente pacificadas, que nenhuma situação faz com que eles se desequilibrem. Eles, mesmo aquelas pessoas que os agridem, ele ama. Quais as famosas palavras dele nos últimos instantes na cruz? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E ele estava perdoando a humanidade inteira. Os seus algozes, fariseus, romanos, o povo que o recebeu com tanto carinho e depois o apedrejou, mas também aos espíritos que trabalharam para que aquilo acontecesse. Não que eles conseguiram, eles foram instrumentos para que aquilo acontecesse. Havia de acontecer aquilo. Mas ele perdoou a todos. Por quê? Porque ele era um espírito pacífico. Mas esse é um nível de espírito que somente quando a gente chegar num nível de pureza como Jesus, um espírito que nós chamamos de crístico, que são esses que têm a incumbência de cuidar de galáxias, de cuidar de planetas, desde o seu princípio, esses são os espíritos realmente pacíficos. Para nós, o que resta para nós? Bem-aventurados brandos, porque herdarão a terra. Porque serão esses tipos de pessoas que ficarão nesse planeta, nessa nova fase. Pessoas brandas. Pessoas que já estão desenvolvendo a paz dentro de si, mas ainda não são pacíficos. Veja o que nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1. Eu acho linda essa passagem. No item 9, o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Essa é a grande questão. Nós fomos colocados nesses agrupamentos familiares, estamos reencarnando justamente para que aprendêssemos a nos amar como irmãos.
Cristo não falou: amai-vos como eu vos amei? O amor do Cristo não é o amor que nós temos na nossa sociedade hoje. Esse amor dos relacionamentos, homem e mulher, pais e filhos, apesar de serem muito bons, mas o amor do Cristo é um amor que transcende todas essas questões. De maneira que ele não se importava se a pessoa era rica ou poderosa. Ah, mas ele veio para os pobres, porque eram os mais necessitados materialmente. Mas espiritualmente, tanto aqueles ricos e poderosos eram tão necessitados quanto aquelas pessoas que tinham a pobreza material em torno de si. Às vezes até eram mais carentes e assumiram dívidas pesadas na sua vida, combatendo a luz do Evangelho do Cristo. Então, no momento em que nós colocamos esse Evangelho nas nossas vidas, nós temos justamente um balizador para as nossas atitudes no dia a dia. Em todas as situações que nós vivenciamos, se nós pararmos e perguntarmos o que Jesus faria nessa hora? Qual o meu comportamento conhecendo o Evangelho do Cristo diante da situação que estou vivenciando? É o que nós precisamos fazer. Nós precisamos parar e refletir. Nós precisamos ter essa base evangélica das nossas vidas, mas uma base evangélica através do conhecimento que a doutrina espírita traz. Não aquela fé imposta, fé cega. Ah, eu acredito porque o pastor falou, porque o padre falou, com todo respeito ao trabalho que eles fazem. Mas nós somos assim, nós precisamos entender, nós precisamos raciocinar e nós precisamos aceitar isso como algo certo. E aí sim, no momento em que nós aceitamos aquilo como algo bom, algo certo, aí nós colocamos para dentro de nós. E aí nós passamos então a vivenciar. Antes disso, nós não vamos conseguir. É como ir numa religião só para dizer que vai. Ah, mas eu sou da religião tal, mas eu não acredito naquelas coisas lá. Eu não acredito em não sei o quê. É natural isso. Agora, a gente precisa trabalhar esse conhecimento e colocar essa base nas nossas vidas e na vida daqueles que nós temos como responsáveis. Aí sim, né, nós teremos uma base certa. Tanto que, na questão 625 do Livro dos Espíritos, o melhor guia e modelo, quando é perguntado aos espíritos, a resposta é simples. Jesus. Não a figura, o homem Jesus, mas a mensagem que o Cristo trouxe. Ele chegou a esse nível de evolução pela sua própria batalha diante das dificuldades. Ele passou por todas as situações que nós talvez tenhamos passado. Não aqui nesse mundo, em outro. Mas ele superou e chegou a ser um espírito crístico que serve de guia e modelo em suas atitudes, em seus pensamentos, em seus ensinos, para que nós possamos trabalhar o nosso ser. E foi para isso que ele veio para cá. Por que ele precisou reencarnar? Ele veio para cumprir as profecias? Também, mas para trazer uma certeza e uma clareza absoluta os ensinamentos divinos, porque o Evangelho do Cristo nada mais é do que os ensinamentos divinos. Os ensinamentos de amor. E tem um comentário de Kardec sobre essa questão muito interessante também. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo
E a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. O próprio Kardec nos fala, né, que é o que Deus nos oferece. Veja como o amor de Deus, esse nosso Pai, é tão grande por nós que ele mandou Jesus, um espírito crístico, viesse a esse mundo para trazer os seus ensinamentos. E esses ensinamentos são universais. Se nós pudéssemos viajar a qualquer lugar do universo, os ensinamentos seriam os mesmos, porque é através deles que nós aprendemos a amar. E no momento em que nós aprendemos a amar, que nós nos reeducamos e reeducamos os nossos filhos, nós começamos a compreender quando Cristo nos disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. A paz do Cristo é essa paz do Espírito com a consciência tranquila, do Espírito que ama a todos independentemente de qualquer coisa. Ele ama aqueles que ele nem conhece, ele já ama desde o início e jamais vai desamparar, porque quando ele falava que nenhuma de suas ovelhas se perderia, entre essas ovelhas estavam inclusive os seus algozes, aqueles que fizeram de tudo e que o crucificaram. Porque eles também eram seus irmãos, são seus irmãos, e merecem todo o amor que ele podia dar. E esse amor de Jesus é um amor igual, o mais próximo de Deus, nosso Pai, por todos nós. E assim, quando nós tivermos esse sentimento espalhado em cada ser do universo, nós teremos finalmente a paz em nossas vidas. Nós seremos seres em que a paz irá predominar, independente das situações. E mesmo quando, em momentos difíceis, em noites tenebrosas, nós nos sentirmos desalentados, nos sentimos perdidos, oremos. Elevemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedindo as forças necessárias para que nós possamos superar a todos esses momentos difíceis pelos quais passamos, mas que com toda certeza o nosso destino é sermos felizes, é estarmos mais uma vez juntos ao Pai Celestial. Obrigado, muita paz a todos.